Bem-vindo à Casa da Divina Comédia, uma associação cultural em que abordamos os temas que definem a nossa identidade, a nossa história, a nossa cultura. Partilhamos estas aulas do curso Fundamentos do Cristianismo. Agradecemos a todos os que fizeram donativos para ajudar a suportar este projeto. Também você pode se juntar a nós. Siga os links nos comentários em baixo. Muito bom dia. Vamos então para a nossa sexta aula, Aliança e Igreja. Então, antes de mais, devo dizer uma coisa que já devia ter dito, que obviamente estarei mais que disposto a modificar qualquer afirmação que não esteja concorde com a doutrina da Igreja. Faço isso não só porque tenho fé e acredito que a Igreja é depositária da verdade, mas também humanamente. Temos, ao longo de 2000 anos, pessoas com uma estatura intelectual enorme, como Santo Agostinho, como São Tomás de Aquino, aliados a uma estatura moral impressionante. Não é fácil conseguir assim pessoas com uma inteligência tão profunda. Por isso, até humanamente, é mais que razoável que eu ponha em dúvida, em primeiro lugar, a opinião que tenho sobre algumas coisas da Igreja e retifico, terei todo o gosto, é uma alegria para mim. Bem, Igreja e Aliança. Começo com uma pergunta. Quis ou não Cristo fundar uma igreja? Pessoas normais como eu e vocês, a primeira reação que temos é logo de responder: sim, está aqui nesta passagem, mais naquela e mais naquela. E outras pessoas dirão: não há aqui passagens suficientes, etc., que demonstrem que Cristo quis fundar uma igreja, etc., etc., etc. Pessoas geniais como o Cardeal Ratzinger, o que é que fizeram? Respondem simplesmente: a pergunta não faz sentido. Ela pressupõe uma separação do Antigo e Novo Testamento. Ela pressupõe que Jesus não era um israelita praticante. Ela pressupõe que Jesus não ia ao templo. Ela pressupõe que Jesus não responde a Satanás: só a Deus prestarás culto. Ela pressupõe que Yahvé não é o pai de Jesus. O pai de Jesus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Portanto, a pergunta não faz mesmo sentido. A única pergunta que faz sentido é perguntar: quis ou não Cristo transformar a igreja em que vivia? E aí sim, a resposta é fácil. Sim, quis transformar. E levando à plenitude, que é o que constantemente Cristo refere. Eu não vi abolir a lei e os profetas, mas levar à plenitude. De onde é que partiu a separação do Novo e do Antigo Testamento? Obviamente que já tivemos muitas heresias que defendiam essa separação, pouco tempo logo depois da origem da Igreja, etc. Mas ela entrou subtilmente na cabeça de todos nós por via de teólogos, de pensadores. Há pessoas que não ligam muito aos teólogos, dizem: não, isso é coisa de teólogos, isso não interessa, sabe-se lá, isso é pouco importante. Mas depois é engraçado, com o tempo acabam por pensar como eles e não sabem muito bem de onde é que veio a ideia. Se eu perguntar a qualquer católico de hoje como dividir a história da Revelação, toda a gente aceitava, pelo menos esta. Bem, a idade do pai seria o Antigo Testamento, a do filho, portanto, os Evangelhos, da encarnação até à ressurreição, e a do Espírito Santo, a da Igreja. É bom saber
que o primeiro teólogo a introduzir esta diferença, esta separação, esta divisão, foi Joaquim de Fiore, que dizia que a idade do Pai pertencia ao Antigo Testamento, a idade do Filho, encarnação e Igreja. E para ele ainda havia uma terceira que era a do Espírito Santo, depois da Igreja. Era essa a visão tradicional dos padres da Igreja? Não. A idade do Pai, o reino do Pai, são os dias da criação. O reino do Filho, a idade do Filho, vai desde a promessa do Redentor a seguir à queda, a seguir ao pecado original, até à sua morte e ressurreição. E o reino do Espírito Santo, a idade do Espírito Santo, o tempo da Igreja. É engraçado como a divisão que nós temos na cabeça é anterior, é aquela que não corresponde à nossa visão tradicional. E realmente esta visão tradicional o que é que conserva? Conserva exatamente a unidade do Antigo e do Novo Testamento. Porque o Antigo Testamento, mesmo para os israelitas, ele não está concluído. Está em aberto. Esperam ainda o Messias. Nós o que dizemos é que o Messias já veio, é Cristo, e ele vem realmente fechar, ele vem realmente dar pleno cumprimento a toda a história da aliança. Portanto, a Igreja insere-se nesse plano da aliança. Isto depois leva-nos a ideias como agora no Novo Testamento já não é um Deus mau, que era o Deus do Antigo Testamento, que é absolutamente ridículo. Porque é precisamente o Deus do Antigo Testamento, Yahvé, é precisamente o Pai de Jesus, é aquele que prepara e dá sentido, e toda a história se desenrola exatamente no sentido do Messias, no sentido do Filho, do Cristo. Obviamente que tudo muda com a redenção operada por Cristo. Obviamente a nossa relação com Deus mudou. A partir de agora, Cristo operou a redenção. As consequências graves de todo o pecado recai sobre ele e sobre nós a misericórdia. Não é que Deus tenha mudado, é que Deus mudou a nossa condição. E é isso é que temos que aprofundar nesta aula. Que nós temos aqui um problema que ainda não resolvemos, que é um problema da redenção. Se pode colocar deste modo: como é que a morte de outrem me justifica a mim? Como é que uma ação boa, esplendorosa de Cristo me justifica a mim, me torna a mim justo? Precisamente eu que tinha pecado, precisamente eu que deveria realmente cumprir aqui alguma coisa, fui eu precisamente que não fiz nada. A solução está numa simples palavra: batismo. O problema é que nós entendemos o batismo mais ou menos como uma iniciação socioeclesiástica de inseridos numa comunidade. O que acontece no batismo é algo radicalmente mais profundo e do qual estar inserido numa comunidade, etc., sociológica, é um aspecto mais que derivado. Talvez acordemos para o que se passa com o batismo com uma comparação que faz um autor espiritual. Aquilo que acontece no batismo é maior é um acontecimento muito mais radical do que se eu deitasse água em cima de um cão e ele começasse a falar.
Então o que é que acontece no batismo? No batismo, segundo a palavra de São Paulo, nós somos enxertados em Cristo. A imagem é muito boa. Toda a gente sabe o que é uma enxertia, não é? Colocar um ramo no tronco de uma árvore e depois esse ramo vive desse tronco. É impressionante. É isso que acontece no batismo. Nós somos enxertados em Cristo, incorporados a Cristo. E desse modo somos justificados, porque como lembra Santo Agostinho, depois, num sermão depois de batizar umas pessoas, diz-lhe, alegrai-vos, porque agora vocês já não são cristãos, vocês são Cristo mesmo. Ou seja, a redenção opera-se por pura graça. Ou se quiserem, para entender melhor, à borla. A única coisa que temos que fazer é desejar esse batismo, estar enxertados em Cristo. E essa enxertia não só nos livra da culpa, como nos regenera. E regenera-nos em quê? É isso que agora temos que entender. Mas para isso temos que explicar aqui bem o que é que significa a noção de filiação, de ser filho de. Nós estamos habituados a pensar que todos somos filhos de Deus, coisa que em sentido próprio é errado. A relação pai-filho significa a comunhão de uma mesma natureza. Portanto, eu se vejo um canário não digo, olha, um filho de um boxer, de um lavrador, de um São Bernardo. Não. Uma coisa é ser cão, outra coisa é ser pássaro. Não têm a mesma natureza. Quem é filho de Deus em sentido próprio é Deus. Tem a mesma natureza. É o que se passa com Cristo. Cristo é o único Filho de Deus, como nós dizemos no credo, unigênito, o único, gerado do Pai. Portanto, nós somos criaturas de Deus, não filhos. Já é uma coisa grandiosa ser criaturas de Deus, feitos à sua imagem e semelhança, dá-nos uma dignidade inacreditável. Mas o que acontece no batismo é que, como somos, pela graça, incorporados, enxertados a Cristo, então Deus passa a ser realmente nosso Pai. Jesus deu-nos o poder de nos tornarmos filhos de Deus, é assim que diz São João. Portanto, algo que não tínhamos e agora passamos a ter. Portanto, a nossa relação com o Deus totalmente transcendente, com o Deus infinito, é uma relação já não de criador e criatura, mas de filhos. Eu posso chamar a Deus Pai. Em Cristo eu posso chamar a Deus Pai. E sê-lo de facto. Há uma palavra que não está traduzida nos Evangelhos e que nós estranhamos, não é? Porque é que se traduz tudo e algumas palavras não. Uma delas é Abba. Cristo está no Horto das Oliveiras e chama a Deus Abba. Abba era a palavra utilizada pelos judeus para se referir ao pai, paizinho, papá. Obviamente, os apóstolos ficaram admiradíssimos de ver alguém tratar assim a Deus.
Pois é isso que nós agora podemos fazer a partir do batismo. E é daqui que se compreende a necessidade da Igreja. É primariamente sacramental. Portanto, a sucessão apostólica é fundamental. Os apóstolos ordenaram outras pessoas, essas outras pessoas, com o poder de batizar. Portanto, a partir deste momento há alguma estrutura entre quem batiza e quem é batizado. Portanto, a Igreja não é uma superestrutura imposta sobre o Evangelho. Como é possível que esse poder sacramental aconteça? Cristo foi muito claro: se eu não for, o Espírito Santo não virá a vós. É o Espírito Santo que, através dos sacramentos, atua e consegue esse milagre de sermos incorporados a Cristo. Se isto é assim, nós temos que pensar com outros olhos a Igreja. O que é a Igreja? Segundo a definição de São Paulo, a Igreja é o corpo místico de Cristo. Cristo é a cabeça e nós os membros. Isto é a Igreja, na sua dimensão mais profunda. Há uma afirmação de Loisy que é terrível e que está muito bem desenhada, fica muito na cabeça. Uma simples frase, mas muito redonda, muito impactante. Esperávamos o reino de Deus e veio a Igreja. Mas era bom pensarmos nisto. Veio a Igreja. Realmente o que nós queríamos era o reino de Deus. A Igreja vai resolver a pobreza, a paz, dar a paz. Não. O que é que a Igreja nos dá? E responde o Papa Bento XVI: dá-nos Deus. Mais, oferece-nos a filiação divina. Mas não era isto que queríamos, pois não. O que queríamos mesmo era o reino. Deus estar ou não, desde que Ele assegurasse o reino, para nós estava tudo bem. Por isto, é nesta dimensão que nós amamos profundamente a Igreja. Ela dá-nos Deus. E que triste é quando a Igreja nos dá outras coisas senão Deus. E está tão preocupada com outros assuntos que não Deus. Ora, se a redenção se operou deste modo, através do fracasso, do sofrimento, da morte, uma pessoa enxertada em Cristo passa a ter uma relação ambivalente com o sofrimento e a morte. Por um lado, são consequências do pecado. Por um lado, só surgiram depois do pecado. Por outro, Cristo abriu-nos um caminho através dessas consequências, um caminho de união a Ele.
O que nós queríamos mesmo é que essas consequências desaparecessem, que Cristo nos retirasse todas as consequências dos nossos atos, tudo, que não houvesse sofrimento, que não houvesse nada disso. Não é isso que Cristo faz. Cristo o que faz é dar-nos a mão nessas possibilidades para não nos afogarmos delas e indica-nos um caminho. Por isso é que é muito engraçado ver como a maior parte das pessoas se relaciona com Fátima. Por um lado, tem uma devoção enorme a Fátima. Por outro lado, há toda aquela mensagem de mortificação, de fazerem muitos sacrifícios, de que pouca gente fala, é melhor pôr de lado. Não é? Até um bispo fazendo uma introdução a um livro excelente, de um conjunto de homilias do bispo rendeiro de Coimbra, salvo erro aí por volta de 74, 75, faz um livro, um conjunto de homilias muito bonitas sobre a espiritualidade dos pastorinhos. Mas dizia eu que esse bispo, na introdução, diz: estes sacrifícios que Nossa Senhora pede aqui, agora, depois do Concílio Vaticano II, já não pede, pede mais um sorriso. Ai, que paciência! Este é o escândalo da cruz, este é o escândalo da redenção. Nós temos que completar em nós o que falta aos sofrimentos de Cristo. Falta alguma coisa aos sofrimentos de Cristo? Cristo não, mas do seu corpo, em que nós estamos inseridos, falta essa participação nossa, voluntária, desse modo de redenção. E isto choca, isto é pedra de escândalo, não vamos ter a mínima dúvida. Obviamente, também não podemos passar a dizer o sofrimento e a morte são coisa boa, etc., e até ter atração por eles, nada disso. Antes, pelo contrário, eu já referi que o sentimento será sempre ambivalente. Por um lado, sabemos de onde é que isso procede, por outro lado, sabemos que nele foi aberto um caminho que nos redime em união com Cristo. Obviamente, só em Cristo é que estamos capacitados para encontrar nisso um caminho. Mas esse caminho é um escândalo para todos nós e continuará a sê-lo até ao fim. Mas foi o caminho que Deus abriu. Mais uma vez, o que nós queríamos era o reino. E veio a Igreja. E a Igreja só nos dá a Deus. Bem, iremos noutra aula aprofundar também nestas questões. Agora o que era interessante era ficar muito na cabeça esta ideia de filiação divina. Eu, como batizado, devo propriamente chamar a Deus como Pai. Eu tenho que me relacionar na vida com Deus como sendo meu Pai. E isto é a maravilha, a surpresa inacreditável que nos vai trazer o cristianismo. Abrimos aqui uma porta impensável. Temos que gastar tempo, muito tempo, a pensar nisso. Se calhar ainda tinha aqui mais coisas para dizer, mas não vale a pena. Acho que vamos ficar só com esta ideia na cabeça. Pensarmos um bocadinho na nossa nova condição a partir do momento em que fomos batizados. Deus é meu Pai.